Olá pessoal, para você que está chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Dr. Marcelo Borges e esse canal aqui basicamente vai abordar a obesidade e as complicações da obesidade em relação à qualidade da nossa vida. Mas hoje eu vou falar aqui especificamente sobre as inflamações e os sinais de inflamações que o nosso corpo emite para nós médicos, que sinaliza que alguma coisa não está indo muito bem e que você precisa de ajuda. A obesidade é uma doença grave, é uma doença crônica que tem controle, mas ainda não tem cura, nem com cirurgia bariátrica. Mas vamos entender o seguinte: quando nós excedemos a necessidade calórica do nosso corpo, essa energia ela tem que ser estocada. A gente não despreza o combustível. E a forma de estocar é gordura. E o primeiro local que você vai armazenar essa sobra do combustível é o tecido adipostário, que está embaixo da pele. Tecido gorduroso branco. Então vai ali para o estoque. Você vai acumulando ali e essas sobras permanentemente, e esse tecido gorduroso ele vai aumentando de tamanho, é a chamada hipertrofia adipostária. A célula vai crescendo para poder conter ali a sobra de combustível estocada em forma de gordura. E você vai aumentando de tamanho. Chega um passo seguinte, esse tecido celular subcutâneo, ele cresceu tanto que agora ele precisa de novas células de gordura, para armazenar mais gordura. Então a gente passa para um novo estágio chamado de hiperplasia dos adipócitos, ou seja, células novas para continuar estocando energia, estocando gordura. E à medida que a nossa idade avança, a nossa necessidade calórica no metabolismo basal começa a diminuir, porque a gente perde massa magra, a gente perde densidade óssea, as nossas vísceras já não têm mais o rendimento de antes, boa parte de nossas glândulas já não funcionam como deveriam. Então o nosso corpo ele vai sendo catabolizado pelo tempo. E esse processo catabólico demanda menos energia e você acaba estocando mais facilmente. Então boa parte daquilo que você comia não engordava e está engordando agora porque você está num processo de desgaste permanente da tua vida, à medida que os anos vão passando por aí. Mas voltando aqui, aí você desenvolveu hipertrofia, encheu o tecido gorduroso lá, produziu uma hiperplasia, que é a fabricação de novas células de gordura, e continua crescendo. No terceiro estágio, você vai ter que desenvolver aí um acúmulo de gordura para estocar no tecido visceral ou nos músculos, porque o tecido adipocitário já não suporta mais armazenar tanto combustível assim. E aí vai para o tecido visceral. Você começa a desenvolver uma hiperplasia de células de gordura no tecido visceral. Aí vai comprometendo o teu fígado, vai comprometendo o teu pâncreas, os teus intestinos, o teu coração, o teu grande aumento, que é um órgão que protege internamente as nossas vísceras, e ali você vai desenvolvendo essa hiperplasia de tecido gorduroso para continuar armazenando energia. A questão é que as nossas vísceras, elas não vão aumentar de volume assim. E você está ali dentro do abdômen fechado dentro de uma caixa. E não tem como expandir isso muito mais. E aí você começa a entrar num estágio muito preocupante, que é onde a gente avalia os marcadores inflamatórios. Qual é o grau de situação que isso tem trazido para o teu corpo à medida que você vai acumulando sobra de gordura nos tecidos viscerais. E a principal situação grave que acontece ali é a produção de marcadores específicos que nós médicos solicitamos numa rotina para avaliar o grau de comprometimento que isso está desencadeando. Isso eu faço muito aqui no meu consultório, aqui na minha clínica, avaliar o processo inflamatório que a obesidade tem trazido. E no meu entendimento, eu já classifico alguns casos como maligno. Obesidade maligna mesmo, maligna de uma situação crítica. E por isso a gente faz essas avaliações inflamatórias
com marcadores específicos para sinalizar esses problemas que a gente vai desenvolvendo. E num estágio mais avançado dessa obesidade maligna, esse acúmulo de gordura dentro das células viscerais pode produzir ali morte celular. Exatamente, ela pode morrer. Ela vai ficando tão enturgecida de gordura que ela não suporta mais e ela morre. E no local daquela morte celular, daquele órgão qualquer, você acaba substituindo aquilo por uma fibrose, ali forma um calo naquele local da morte celular. E isso não recupera mais. É por isso que a gente vê aí com muita, não vou dizer com muita frequência, mas com uma certa normalidade nesses pacientes superobesos, a chamada esteatohepatite ou a gordura no fígado pode levar a cirrose, necrose e morte, até câncer do fígado por conta disso. E aí, pessoal, quando esse tecido enturgecido de gordura ele morre, você tem que remover ele dali. E aí a gente desencadeia um processo secundário de remoção dessas células mortas por uma resposta inflamatória e imunitária do nosso corpo que desencadeia ali a liberação de uma outra célula chamada de macrófago tipo 1, que vai tentar ali fagocitar aquele tecido visceral que morreu por conta do processo inflamatório desencadeado pela obesidade. E outra situação que vai estagiando, que vai levar essa obesidade maligna que eu acabei de citar, é que esse tecido visceral, como ele não consegue crescer para ir suportando essa demanda de gordura, né, ele tenta ali produzir ali vasos sanguíneos para tentar suprir de oxigênio esses tecidos adjacentes que estão ali num processo de hiperplasia. Você vai ter que acomodar ali esses tecidos e aí você começa então a desenvolver mais vasos sanguíneos para levar nutrientes ali para aqueles órgãos que estão comprometidos. E aí existe um marcador inflamatório que sinaliza a nós médicos que esse processo está acontecendo. Você está tentando ali aumentar a irrigação para poder suprir esses órgãos-alvos que estão sendo muito afetados por esse acúmulo de gordura. E uma outra situação que vem na subsequência é que, à medida que você vai trazendo vasos sanguíneos ali para irrigar aquele tecido acumulando ali de gordura e tecido visceral comprometido, a expansão da gordura ali dentro leva num outro estágio a isquemia desses vasos sanguíneos. Você já está crescendo tanto que começa a comprimir as artérias ali ao redor e essas artérias então param de levar nutrientes, leva à asfixia do órgão. E aí mais um processo de necrose daquele segmento. E aí você desenvolve mais lá os seus macrófagos tipo 1 para tentar fagocitar aquele tecido. Então você vai produzindo morte para cada segmento por conta desse acúmulo de gordura ali dentro. E essa morte celular, como eu acabei de dizer, leva a um processo de fibrose. Né? O outro órgão que sofre muito com isso, numa obesidade extrema, é o pâncreas. Né? O acúmulo de gordura no pâncreas é tão grande que ele entra em colapso. E a gente faz aí uma pancreatite, que em alguns casos ela pode ser até fatal. E é uma dor insuportável. A dor de uma pancreatite aguda desenvolvida pelo acúmulo de gordura é uma dor insuportável. E, na maioria das vezes, vai te deixar uma sequela grave, ali, que pode ser um diabetes ou até mesmo uma morte agressiva do pâncreas, que leva também, consequentemente, à perda da própria vida. Então, se você percebe que alguma situação está trazendo para você um desconforto muito grande relacionado ao teu peso, você precisa sim buscar ajuda para avaliar com o teu médico o estadiamento que isso está gerando pelo teu corpo, produzido por esse acúmulo de gordura, tanto no tecido subcutâneo, né, com a hipertrofia, quanto no tecido gorduroso visceral.
que vai ali apresentando essas fadigas e a gente precisa, então, tratar de forma consistente para que o processo estacione ou reverta, né? E eu não vou nem falar aqui ainda de situações relacionadas a doenças secundárias que vão sendo desencadeadas à medida que o peso vai subindo. Agora, se você quiser saber mais sobre isso, deixa aí o teu comentário, diga de onde você fala, de onde você está no Brasil, de onde você está me assistindo. Compartilhe esse vídeo e considere se inscrever no meu canal. Para mais vídeos aí, o YouTube reconhecer que é um conteúdo relevante. Até lá e ao próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço.